Albuquerque e Mello. É um nome de um nobre, né? Nasceu em 6 de setembro de 1897, no finalzinho do século XIX, aqui no Rio de Janeiro. Os temas principais que a gente pode dizer que o Di Cavalcanti trabalhou foram as festas populares, as representações da favela, né, que hoje em dia o pessoal está chamando de comunidade, por ser um termo politicamente correto, né? Os operários das grandes cidades, o samba. Claro que ele também pintou lavradores, pintou mulheres fazendo passeatas, ele realmente tinha uma abrangência bastante grande na temática, mas os que mais chamam a atenção são as festas populares, a favela, operários das grandes cidades e o samba. O que muita gente não sabe é que Di Cavalcanti foi um caricaturista, foi um chargista de várias revistas, com destaque para a revista Fonfon, que é uma revista do início do século. Ele, com 17 anos, já fazia sucesso e publicava, inclusive desenhava, como a gente está vendo aí alguns trabalhos do Di Cavalcanti, fazendo charge, fazendo críticas. Você pode ver aqui que ele tem um personagenzinho, né, esse personagenzinho que eu estou marcando aqui né, é o mesmo personagem aqui. Você está vendo que é a mesma pessoa, que é uma espécie de resumidamente, é como se fosse o resumo de uma síntese do brasileiro, seria uma coisa assim. Tanto é que aqui ele está com a bandeira do Brasil, né? De mãos dadas com a casa Rothschild, não sei como fala isso, casa Rothschild. E você vê que o Rothschild aqui, ele está um pouco olhando com uma certa pena ou tristeza, talvez, né, para o nosso personagem aqui que o Di Cavalcanti cria, né? Aqui já, como ele diz aqui, a Associação dos Amigos do Brasil, né? Você vê quem são os amigos do Brasil. É uma ironia, claramente. Aqui tem o Tio Sam, que a gente reconhece claramente. Não sei se RF seria a República Francesa, não tenho certeza. Aqui me parece alguma coisa relacionada... Bom, certamente aqui tem Alemanha, Inglaterra, França e Estados Unidos, né? Eu tenho quase absoluta certeza. Eu não cheguei a pesquisar isso, mas a gente pode perceber que é uma ironia, né? Afinal de contas, a charge, a caricatura, elas se prestam a uma crítica social, política, e é o caso, né? De Cavalcanti, aqui a gente pode ver um trabalho sensacional de caricatura, né? Com a Josephine Baker. Uma maravilha esse desenho, né? Esse desenho aqui à direita, esse desenhozinho. Quem pesquisar Josephine Baker na internet vai achar essa moça aqui, essa mulher negra, e vai entender o que eu estou falando, que isso aqui é sensacional. Você percebe a síntese? Olha só, ele colocou dois brincos, um sorriso doce, suave, mavioso, sensual, né? Ela é muito sensual. Movimentos sensuais nas linhas sintéticos. Ele faz um braço, um ombro, o antebraço, a mão, os dedos, tudo com uma linha apenas. Com uma linha ele faz um seio, outro seio define todo o colo, toda a barriga, com essas poucas linhas ele faz duas pernas, pés, faz o outro braço também com esse sete aqui, né? E cria um movimento aqui, uma dinâmica aqui no desenho, justamente nessa curva, com essas linhas aqui, que são, obviamente, linhas de brilho, né? Como se ela brilhasse ali, como se fossem as mãos dela. Olha a mão dela aqui. Você vê a mão dela aqui, como é que é expressiva. Isso aqui pode ser tudo, e é tudo, de fato. Então a gente percebe aí o desenho do Di Cavalcanti. Por aí você já vê que o cara não é pouca coisa, muito pelo contrário, ele é muita coisa, e ele é de uma capacidade de síntese, de uma síntese para a época. Você está falando dos
os primeiros anos do século XX. A gente agora está nos primeiros anos do século XXI. Isso tem 100 anos. Aí a Josephine Baker, que era uma atriz, era uma grande estrela, né, da época, foi magistralmente representada nessa caricatura. Então a gente vê que o dia estava ligado. Mais um desenho que eu achei muito curioso, muito interessante. Também de Cavalcante, a gente vê que a assinaturazinha dele bem pequenininha aqui embaixo, né? E para a revista Panóplia, de 1918, ou seja, tinha 21 anos, né, quando fez essa charge, enfim, para essa revista. Em si, eu não saberia te explicar o que significa essa charge, tá? Muitas vezes, a charge é uma carga, né, em francês, charge, carga, sobre um assunto na época. Então a gente não sabe exatamente o que significaria isso. Eu não consegui também descobrir. Mas eu queria chamar a atenção apenas para como é interessante a solução que ele dá com esses fragmentos que se compõem, né, e se transformam nessa mulher com a leveza da figura, a sinuosidade da figura, a sensualidade aqui, mais uma vez, a sensualidade da figura aos 21 anos. Tem um personagem aqui que parece um gato, não sei bem o que é. E aqui um outro também no canto, que parece um lagarto, uma coisa assim. Mas você percebe que é de uma maestria já aos 21 anos. Tá? Agora, uma síntese completa, sempre. Né? Olha aqui como é interessante, é que a gente não tem como dar um zoom aqui agora, mas veja, ele faz aqui a boca, o lábio, a reentrância do queixo, o pescoço, com pequenos pontos, pequenas linhas. Isso não é para qualquer um não, tá? Isso não é para qualquer um. Ele, de Cavalcante, realmente mostra aqui que ao que veio já aos 21 anos. Bom, se muda para São Paulo em 1917 e é um dos fundadores da Semana de Arte Moderna de 22. De Cavalcante, ao lado de Anita Malfatti, grande artista plástica, né? Ao lado de Tarsila do Amaral, outra grande artista plástica. Ele faz o catálogo da exposição de 22. A capa do catálogo é dele. Essa capa aqui é dele. E ele participa também com os trabalhos dele. Cabe aqui contar um pouco das histórias da Semana de Arte Moderna de 22, que, aliás, é um tema sensacional para a gente abordar, quem sabe, em fevereiro. Vou até anotar aqui logo, para não esquecer. Semana de 22. Vou deixar anotado aqui para não esquecer. Eu acho um tema muito bom para a gente poder trabalhar. Bem, aqui a gente tem um Homem Amarelo, de Anita Malfatti. A Anita Malfatti foi para a Europa no início do século XX. E ela teve uma proximidade muito grande com o expressionismo, com os movimentos modernistas europeus. Quando ela volta, ela faz uma exposição aqui. Quando ela faz essa exposição, o que acontece é que uma pessoa que a gente considera tanto, porque foi o criador de personagens tão maravilhosos, né? Tão doces em alguns casos e tão criativos, era uma pessoa dominada pelo reacionarismo. Pelo menos no que se refere à parte estética e à compreensão das vanguardas, dos movimentos vanguardistas do início do século XX. Monteiro Lobato é essa pessoa. Ele simplesmente destrói a Anita Malfatti num texto, a ponto de a Anita Malfatti quase que para de pintar depois dessa exposição. Porém, logo depois, o modernismo não ia parar. O movimento de 22 absorve a Anita Malfatti
vem Tarsila, Abapuru, de Tarsila, e outros trabalhos de Tarsila, frequenta o ateliê de Fernand Léger, também modernista, francês. E, diante de todo esse conjunto, se funda a Semana de Arte Moderna de 22 e se realiza junto a Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e outras grandes figuras da intelectualidade Portinari, da intelectualidade da arte nacional, paulista, foi em São Paulo, mas que se estende para todo o Brasil. Então, o Di fez parte integrante desse movimento modernista. Ele era um modernista. Tanto era que, em 23, um ano depois, ele se muda para a França e fica amigo de Picasso, Matisse, Fernand Léger, Braque, cubista, né? Do poeta Blaise Cendrars, dos músicos Jean Cocteau e Erik Satie. Todos músicos, artistas, poetas relacionados ao movimento modernista europeu. Ele entra na Académie Ranson, da vanguarda francesa. Lá ele trava conhecimentos mais aprofundados com a arte, com o que se pensa. E a Semana de 22, a qual ele foi um dos fundadores, ela foi nada mais, nada menos do que uma atualização do Brasil em relação à arte. Porque o Brasil vinha numa briga muito grande com a academia, com o academicismo. O Brasil tem uma tradição de reação, por isso vem a palavra reacionária, de quem reage. Uma tradição de reação ao que é novo, ao que é moderno, às vanguardas, o que vem à frente. A vanguarda, né? São as vanguardas, né? Ou seja, as ideias novas, a modernidade. Você não precisa negar o passado, nem muito menos você vai negar também as suas raízes, mas você pode trazer, e talvez até aí um pensamento meu, mas é desejável que você tenha um arejamento, uma modificação, uma transformação, porque as pessoas mudam. São as pessoas que fazem a arte. Se as pessoas mudam, as pessoas fazem a arte muda. Você manter como era no Renascimento, no Barroco, não tem o menor sentido. Você manter como é, criar uma arte acadêmica que engessa e cimenta as possibilidades de mudança, não é uma coisa positiva, não é uma coisa boa. Di Cavalcanti vai, então, para a França, fica amigo dessa rapaziada, e olha só aqui, Mulher Deitada com Peixe, isso aqui já é de 56, tá? Eu fiz questão de botar aqui para mostrar que não é porque ele, logo depois, ele absorve e vai inserindo dentro desse contexto que ele viveu, ele vai inserindo na sua pintura e isso, inclusive, se sedimenta, fica presente. Você pode ver que essa mulher aqui, ela tem uma proximidade formal com essas mulheres, que são a Demoiselle d'Avignon. Simplesmente isso. Demoiselle d'Avignon, para quem não sabe, eu não coloquei aqui, mas é um trabalho de Pablo Picasso. Foi considerado o primeiro trabalho cubista, né? Onde ele faceta os ângulos de visão das modelos, né? E cria essa composição, uma composição cubista, onde a frente, o lado, a parte traseira estão todas como que prensadas num plano, com todas as visões aplanadas, vamos dizer assim. Essencialmente o cubismo é isso. E as Demoiselles d'Avignon, eu botei as Demoiselles porque é uma moça, uma mulher deitada com peixes. Você, claro, tem alguns elementos aqui que não são exatamente cubistas. Olha, essas composições aqui também, o próprio Picasso, se você olhar aqui embaixo, tem uma uvinha aqui, uma pequena natureza morta aqui embaixo na Demoiselle d'Avignon, uma composiçãozinha. Da mesma forma que nós temos
né? Essas composições aqui, esse elemento aqui também todo facetado, enfim, aqui também nos pés dela. A gente tem uma proximidade bastante razoável entre os dois trabalhos. São as assimilações que naturalmente de Cavalcante tem quando se muda para a Europa, para a França, né? Cavalcante volta para o Brasil em 26 e participa do Salão Revolucionário de 31. Isso é um salão também, isso foi um grande prazer ter podido pesquisar isso, porque esse Salão Revolucionário, ele tem esse título, inclusive também é o Salão de 31, e não é à toa. Esse salão que o Di participa, com outros grandes artistas, Portinari participa, acho que, se não me engano, a própria Tarsila participa, Cícero Dias participa, enfim, tem uma série de artistas plásticos que vêm participar desse salão. É um salão que foi coordenado pelo Lúcio Costa, então nomeado diretor da Escola Nacional de Belas Artes. A mesma escola que Portinari estudou, que outros tantos estudaram. Entretanto, esse salão teve uma característica diferente dos salões anteriores. Ele não foi um salão onde a arte acadêmica preponderou, onde a arte acadêmica foi tida como a principal. Não. Nesse salão, a arte moderna teve, vamos dizer assim, um certo destaque. E não houve seleção para o salão. Lúcio Costa determinou que qualquer pessoa poderia entrar e participar do salão se enviasse do trabalho. E assim foi. Foi o salão que mais teve obras. Tem uma lista de número de obras de pintura, de escultura, de desenho, de gravura, um fenômeno. Foi um salão sensacional, onde não houve essa disputa, né, essa seleção, que é justamente uma seleção a qual eu critico normalmente, porque eu acredito que não existe esse tipo de... Não pode existir esse tipo de crivo. Nesse salão revolucionário aí aconteceu isso. Eu acredito que a arte, toda a arte, deve ser extremamente bem-vinda e aceita. Toda a arte. Você pode não gostar, mas você tem que acreditar que aquilo ali foi criado por uma pessoa e essa pessoa tinha uma expressividade dentro de si que queria colocar para jogo, colocar para fora e botou. Você pode não se identificar e tudo bem, nenhum problema. Nada, esse negócio de botar nada de travas, de filtros, não, esse aqui não entra, não, esse aqui não vai, não, isso não existe para mim. Então, o Lúcio Costa, para mim, foi um cara muito importante ali nesse salão revolucionário, né? E não à toa, em 32, logo depois, Di Cavalcante vem e funda o Clube dos Artistas Modernos, CAM, né? Quer dizer, ele estava empenhado nesse movimento todo de modernidade de Cavalcante. Ilustra livros de Vinícius de Moraes, Jorge Amado, Monteiro Lobato, e ganha prêmios, né? Com Alfredo Volpi, que é um outro grande artista também, é uma boa sugestão também de hangout, né? A videoaula de Volpi. Volpi, nossa. Junto de Volpi, ele ganha o prêmio de melhor pintor nacional em 53. Né? Esses prêmios aí são prêmios, enfim, eu discuto muito isso, mas depois o prêmio da Mostra de Arte Sacra em Trieste, 56, medalha de ouro na segunda Bienal Interamericana de Mestre, 60. Esses prêmios, esse negócio de júri, eu particularmente discordo disso tudo, tá? Minha opinião, eu, enquanto professor, artista plástico, ilustrador, minha opinião, eu sou contra prêmio. Acho que não tem que ter prêmio para ninguém, porque todos são premiáveis, né? Como bem aconteceu nesse bendito salão revolucionário aí de 31 do Lúcio Costa. Vamos lá, vamos ver alguns trabalhos, então, do Di.
em pintura e desenho, vamos dar uma analisada nisso. Ele fazia cenas noturnas, ele era um cara boêmio, ele era um cara da boemia, de Cavalcante era um cara bonachão, na dele, gostava de sentar, curtir, claro que era machista, claro que tinha sua... Era uma época onde o machismo imperava e dominava, então você não... Assim, você tem que ter essas considerações, né? Tem que entender, eu acredito, eu penso que a gente deve entender os contextos. Então ele fazia cenas de prostíbulos, de cabarés, zona do mangue, ele sempre pintou esse tipo de lugares que ele frequentava, enfim. E aqui tem uma cena de café-concerto de 34. 1934 é um desenho colorizado, né? Entre o desenho e a pintura. E aqui também, de 51, cenas de cabaré. São cenas influenciadas também um pouco por aquela ainda já assim, passados anos, muitos anos, né, da viagem dele para a Europa, ele ainda tinha essa influência bastante forte daquela estadia, né? Então vamos ver os trabalhos em detalhes. Olha só, a gente percebe aqui os desenhos. É interessante a gente analisar isso, porque muita gente pode olhar e falar, esse cara não desenha. E ao mesmo tempo, muita gente pode olhar e falar, esse cara desenha. E eu posso dizer para você que esse cara desenha. Acredito que a maioria de vocês também acredite nisso. Ele não desenha com a intenção de ser um realista, um hiperrealista. E isso, inclusive, iria de encontro ao que ele estava acreditando, que era o modernismo. E o modernismo fugia dessa representação óbvia da academia, do academicismo. O academicismo não combinava definitivamente com o que de Cavalcante buscava. E de Cavalcante buscava a liberdade absoluta das expressões. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de abordagem. Descendo um pouco o desenho, a gente pode ver o trabalho todo feito olha só, o detalhe da sombra aqui nas costas da mulher, como é que ele trabalha o laranja, né? Os detalhes de sombra alaranjada na pele dela, é uma pele clara, né? Ao mesmo tempo ele faz manchas e rabiscos livremente. Olha só, olha que desenho primoroso esse desenho na parte superior esquerda dessa tela, né? Na verdade, dentro do desenho está aqui, né? No meio da composição. Mas é um desenho primoroso, vamos ver no detalhe. Olha só como é interessante, como é lindo, né? Trabalho de um bico de pena, uma coisa que ele utiliza, né? Rachurando, né? Marcando e rachurando, né? Muito provavelmente um bico de pena. Para ter essa velocidade não deve ser pincel. Esse movimento aqui também, bom, esse aqui já dá para ser um pincel. Ele pode ser que ele faça com pincel fino, pode ser. De fato, ele está trabalhando muito com áreas manchadas de pincel, né? Isso aqui é uma aguada, pode ser uma aguada. Na técnica eu não consegui descobrir qual era. Pode ser uma aguada de nanquim, pode usar nanquim com guache, ou somente guache, ou aquarela. Acho que são técnicas de pintura, né? E já estamos no outro quadro. Esse. Agora esse é o outro quadro, é o quadro do lado. Veja que desenho primoroso, é uma beleza esse desenho. E um domínio da figura humana completo. Você não precisa ter um desenho... você não precisa ter um desenho hiperrealista para mostrar, assim, para detectar que a pessoa tem domínio
do desenho. Você percebe que a pessoa, ele tem um domínio pleno da figura humana, da composição, da anatomia, né? E uma coerência formal. Esse penacho aqui é uma coisa maravilhosa. Você vê que ele faz um sombreado aqui, deixa as penas virem aqui, cria com isso uma transparência que você vê o rosto da pessoa atrás, né? É muito belo. E outro detalhe que eu estava observando aqui, você vê que ele cobre essa... Ele faz aqui o desenho do vestido da moça e cobre depois, né? Ele faz então ele modifica aqui. Primeiro ele faz uma coisa, depois faz outra. Você vê claramente que ele cobriu aqui, né? Aqui era azulado, inclusive ele tinha dado um azul aqui e cobriu. Isso acontece, isso é normal. Beleza. Olha o desenho dessas rostos dessas duas mulheres, né? Olha o trabalho de cor sutil, essa cigarrilha aqui, né? Trabalho de cor sutil, né? Amassando o rosto dessa moça, o olhar um tanto quanto perdido, né? Vamos dizer assim, né? É um bordel, não, um lugar onde as pessoas muitas sofrendo ali, às vezes não querem estar ali, né? Aqui também a gente vê um trabalho que é interessante, onde ele faz riscos com branco, com o fundo. Não sei se ele riscou ou se ele pintou por cima. Me parece que a impressão que dá é que ele tenha feito riscos. Eu não sei qual é esse papel que ele usou, permite esse tipo de risco, né? Essa rachura arranhada em cima da tinta. Talvez não tenha sido exatamente o risco, mas tenha sido pintado também. Não dá para saber pela qualidade do desenho, a gente não sabe se ele realmente aqui ele desenhou ou ele riscou. Existem as duas possibilidades dele ter riscado ou ter desenhado por cima. Como a cor é muito parecida com essa cor de fundo aqui, esse creme aqui, me parece que ele riscou, mas não tenho certeza. Aqui, olha só que interessante. Ele faz um pincel semi-seco. Isso é muito comum. Você faz uma... Como se você girasse, como eu estou girando a bolinha vermelha, vocês estão vendo? Ele pega o pincel e dá uma sujadinha assim aqui e cria esse sombreado nessa área toda. Isso vale para essas outras áreas todas aqui, tá? Ou seja, em alguns momentos ele usa a linha, em outros ele faz a linha conjugada com a mancha ou somente a mancha. O desenho dramático, uma linha dramática, expressionista, certo? Tem aí uma influência aí do expressionismo alemão. Influência do expressionismo alemão aí, esse drama carregado, esse contrastado, né? Que tem até mesmo a temática um pouco sombria, vamos dizer assim. Pode ver que as expressões não são risonhas, não são felizes, então tem um carregado aí uma coisa meio dolorida, né? Influência do expressionismo. Vamos aos murais. De Cavalcante fazia murais e painéis. Então a gente pode ver um mural, e aí na hora do mural a gente sabe que dá para perceber que são pequenos quadradinhos, né? Onde ele vai compondo, ele usa o quadradinho como tinta, vamos dizer assim. Então tem as pastilhas vermelhas, as pastilhas azul turquesa, pastilha branca, pastilha preta. Com isso ele compõe, ele faz uma composição utilizando esses módulos, esses pequenos módulos que são as pastilhas. Para fazer isso, é inevitável você se adaptar à técnica e a tua linguagem, em termos de desenho, se transforma completamente. A gente vai ver que isso acontece não somente nesse mural. Nesse outro mural aqui, mural de rua, você vê as pessoas estão sentadas aqui, é um prédio, né? Em São Paulo isso, edifício Triângulo 24. Você vê que ele até tenta fazer uma linha aqui, ó, uma linha curva, etc. Mas não é tão simples. Você vê que não é tão simples. Para ele exercer a liberdade no desenho, fica mais difícil, né? Fazendo esse tipo de
composição, né? Mas a gente vê aqui a assinatura dele, ó, de Cavalcante. Às vezes ele assinava Edi Cavalcante, porque Edi Emiliano, né? Esse mural muito bonito também, grande, maior, né? Também em São Paulo. Fiz muitos murais que estão na cidade de São Paulo. Trabalho muito bonito mesmo. Muito expressivo, né? Com cores e bastante geométrico, né? Porque é inevitável. Você está trabalhando com uma linguagem onde você tem pequenos quadradinhos para compor ali. Então, é inevitável que você vai fazer um esboço, você vai fazer uma. Isso aí tem uma influência bastante grande dos muralistas mexicanos, né, aos quais ele também travou contato. Né? Então, Siqueiros, Frida, da Kahlo, e, e até branco aqui o nome dele. Vamos ver o que vocês estão falando aí enquanto isso. Vou dar um tempinho aí para dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Diego Rivera, lembrei, estava dando uma pesquisadinha que eu me esqueci aqui do nome do moralista. Deixa eu ver aqui. Gente, hein? Vamos ver aqui quais são os comentários. Fernando Aoki. Tudo bom, Fernando? Boa noite. Gente, agora pensem que naqueles tempos eles não tinham nem caneta esferográfica, nem sequer as canetas técnicas de nanquim de engenharia. Tudo no bico de pena. O homem era o bicho. É isso aí. Era o bicho mesmo. Gildemar, você quer dizer que o cubismo não tem perspectiva? Gildemar, é uma ótima pergunta sua. Você está aí, fala que sim, fala. Sim, estou aqui. A sua pergunta é muito boa, cara. É uma pergunta legal. Fala que está aí. Se você for uma dessas pessoas que está assistindo, se não, você assiste depois também, não tem problema. A pergunta é muito boa. Você quer dizer que cubismo... Ah, legal. Cubismo não tem perspectiva. Pois é. Se você faz perspectiva, o que você está fazendo? Você está prendendo um ângulo, certo? Você está prendendo um ângulo. Você põe um ponto de fuga ali, pá, você prendeu. É aquela cena e mais nenhuma outra. Não é verdade? Se você faz 2 pontos de fuga, você pode fazer também e é possível. Eu até tem um e-book meu, não sei se você chegou a baixar esse e-book, você está aqui por causa disso, enfim, não sei, onde você pode fazer 2 pontos de fuga. E você pode também fazer 3, 4 e 5 pontos de fuga. É possível, tá? Quero dizer que isso é possível. Eu poderia também fazer uma aula, enfim, sobre isso, desenhando, mostrando. Eu tenho até alguns esboços já desenhados para uma aula, mas, enfim. Agora, no cubismo, a liberdade é absurda e absoluta, tá? Ele não tem, de fato, preocupação estrita, completa. Deixa eu botar minha carinha aí, peraí, só um instantinho. Então, falando com você, você não está vendo? Não tem nada a ver, né? Beleza, melhorou agora, né? Então, você não tem a preocupação estrita, absoluta, de ter um ponto de fuga exato, ou de ter 2, ou 3, ou 4, ou 5. Né? Mas é como se não tivesse. Ou, por outra, é como se você tivesse infinitos pontos de fuga. E mais, você tem ao mesmo tempo não só vários pontos de fuga, como você tem várias fontes de visão. Porque se eu estou vendo 5 pontos de fuga, meu olho está vendo. Agora, é como se eu tivesse aqui, tivesse aí, olhando para cá, tivesse ali, olhando para cá. É como se eu tivesse várias vistas de uma escultura planificadas, todas aqui. Tá? O cubismo, a ideia do cubismo é essa. Picasso teve essa... Posso falar sobre isso também numa aula. Picasso teve essa intenção, depois que ele teve essa sacação com o facetado das máscaras africanas, que ele teve a oportunidade de observar numa exposição em Paris.
Foi assim que Fernando, é, desculpa, ele e Braque fizeram desenvolveram a ideia do cubismo. E aí o cubismo teve algumas etapas, o cubismo analítico, o cubismo sintético, enfim, onde eles consideraram diversas possibilidades e atravessaram essas fases, vamos dizer assim. Eu não vou sem exemplo, não dá para ficar te explicando como é que é. Melhor eu preparar alguma coisa, posso preparar alguma coisa sobre o cubismo. Vou anotar aqui, aproveitou anotando várias coisas. É assim que a gente vai tendo ideia para fazer outro hangout, cubismo. Tem meu quadrinho aqui que eu anoto tudo. Não é verdade? Então, beleza. Vamos em frente, né? Vou continuar aqui com a minha apresentação. Deu para responder para você a ideia, mais ou menos, Gildemar? Deu para... Não necessariamente as figuras são planas. Não necessariamente as figuras são planas, tá? As figuras podem ter volume. Como eu disse, é uma liberdade absoluta e absurda, tá? Você não tem que ter a figura de um jeito assim ou assado, não. No cubismo você tem absoluta liberdade. A gente pode analisar uma pintura cubista Picasso, do Braque, o que for, e você vai perceber que não tem esse rigor. Não é para ter esse rigor, não tem uma fórmula. Pelo contrário, é longe disso. Liberdade absoluta. O cavalo está assim, mas a narina dele está para cá. O olho está virando para cá e a nuca está aqui. Tudo junto. A ideia é essa liberdade. Então a figura não precisa ser plana. O focinho dele pode estar um focinho até realista. Você tem no cubismo momentos, por exemplo, eles fazem muitas guitarras. Né? Você tem momentos que ele está extremamente até próximo do realismo. Mas só que é um fragmento. Então você não considera aquilo ali uma coisa realista. É um fragmento. Não sei se eu te respondi. Vamos lá, hein? É a surpresa que eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos lá. Surpresa que eu considero bonita, tá? É uma surpresa que eu considero bonita. Voltando, como dizia minha avó, voltando à vaca fria. Beleza. Vamos em frente. Aqui a gente tem um painel, então, né, do dia. E aqui uma mega tela, um mega quadro chamado Candangos, de 1960. Você vê que aí isso foi pintado, tá? Isso não foi com pastilhas, é um painelzão pintado, uma telona gigantesca. Pena que não botaram uma pessoa nessa figura. Eu procurei uma imagem que tivesse uma pessoa e não consegui muito. Só na próxima que eu vou mostrar, para vocês terem uma ideia da proporção. Vou mostrar logo. Olha os caras restaurando a tela lá na Câmara dos Deputados. Se vocês perceberem bem, dá uma olhadinha só. Olha só, essas duas patinhas aqui, cada pata dessa é quase do tamanho da cabeça do sujeito. A pata, a cabeça do sujeito. Agora vamos ver a pata aqui, ó. A pata aqui, ó. Ou seja, o sujeito em pé ele fica aqui mais ou menos. 1,70 m, 2 metros aqui. Ou seja, 2 metros aqui deve ter quase 4 metros de altura. Eu não sei qual é a medida, não consegui encontrar. É uma tela muito grande, né? Onde você percebe que a linguagem dele aí também está bem fragmentada, tem uma influência cubista, muralista. Você vê aqui um pouco da Guernica. Quem se lembra da Guernica, de Pablo Picasso? Tem olha só, esses cavalos, né? Enfim, esse trabalho todo aqui com a imagem, né? Você tem aí uma influência realmente cubista aí, de facetamentos, facetas, não? Olha só, elementos geométricos cortando, e como se você tivesse um plano aqui, outro plano aqui, outro plano aqui, um plano aqui em cima.
enfim, todos intercalados, né? Isso é uma interferência cubista. Por exemplo, já que nós estávamos falando aí de cubismo, essa foi um exemplo bastante legal. A equipe aí fazendo uma restauração, né? Vamos falar das pinturas do dia, que são talvez o material mais conhecido do Di Cavalcanti. Veja, é importante sempre a gente considerar isso, tá? Eu vou falar termos aqui que são termos que eu não falaria normalmente, né? Como, por exemplo, mulatas. Não, mulata, hoje em dia, é um termo considerado pejorativo, e é mesmo, mas é como eram chamadas as personagens femininas que o Di pintava, as mulatas. E na época era considerado uma coisa positiva e boa você ser chamado de mulata, tanto que tem até marchinha, mulata, bossa nova, caiu no raligalho, aquela coisa toda. Hoje, isso está incorreto. Não se chama uma pessoa de mulata. Por quê? Mulata, a origem etimológica da palavra mulata é mula. E eu não preciso mais falar nada para explicar por que não se fala mais mulata, certo? A gente fala negras, são mulheres negras, tá certo? Mas, à época, eram as mulatas, ficaram muito conhecidas as mulatas de Cavalcanti, tá? Só para vocês saberem esse dado histórico, tá? Feito já as considerações sobre a questão ética, né, do termo. Essas pinturas, vamos falar das pinturas, propriamente dito. Olha só a composição, né? Ele tinha esses grupamentos de sambistas e essas composições, mas o que chama muita atenção, obviamente, é a sensualidade de todas as figuras, não somente das mulheres negras e seminuas, enfim, o que for, mas assim, até porque a gente já tinha tido isso na história da arte. Se você lembrar de Déjeuner sur l'herbe, do Edouard Manet, né, século XIX, segunda metade do século XIX, você já tinha uma pintura com mulheres nuas. Isso não é nada do outro mundo, é uma coisa absolutamente natural, o corpo humano sendo representado e colocado de uma maneira sensual. Não somente elas, como também o rapaz que está atrás, tocando seu cavaquinho, enfim, o outro rapaz dançando, esses outros que estão contemplando. Esse aqui é o único que está um pouco tristonho, talvez representando um pouco aquele momento de tristeza que você pensa na sua amada. Estou interpretando aqui livremente, mas acho que o Di Cavalcanti queria passar um pouco dessa coisa lírica. Ele tinha um lirismo. Inclusive você percebe aqui que essa moça aqui, ela tem um ramo de folhas verdes na mão e ela possui olhos claros, né? Uma referência a essa questão da miscigenação que ocorreu no Brasil e que se tinha, à época, essa falsa ideia de que nós somos o congressamento de três raças tristes. Isso não é uma verdade, a gente sabe muito bem hoje em dia que o preconceito ele existe no Brasil, né? Mas trabalhava-se à época essa ideia, né? Veja, vou mostrar alguns detalhes, mas olha daqui de cima, melhor, vendo a tela como um todo, olha vendo a tela como um todo, como você tem uma transparência aqui nas pernas da figura dessa moça aqui, né? Isso, essa sensação, ou aqui esse sarong que essa outra moça está usando, tem a transparência e tem esse erotismo feminino claramente demonstrado pelo Di Cavalcanti. Ele tinha esse vetor realmente. A gente pode ver aqui que a moça de fato tem olhos claros. Tem uma moça de olhos claros e essa outra moça também tem olhos verdes aqui.
as montanhas, a coisa toda idílica, sonhadora, né? De um tempo de alegria, onde você vive muita alegria, muita felicidade. Era um pouco isso que o Di Cavalcanti buscava passar e vivia. De fato, naquele tempo, talvez fosse um tempo onde fossem menos acirradas, de alguma maneira, as questões sociais, ainda que eu acredite que havia sofrimento, havia dor, pobreza, mas essa ideia de que o morro era um lugar onde que foi disseminada pelo samba, né? Essa tela se chama samba, foi disseminada pelo samba, Cartola, né? Seu Cavaquinho, esse universo todo maravilhoso que veio até há pouco tempo atrás, né? Essa ideia, ela existiu, e Di Cavalcanti trabalhou em cima dessa ideia. Aí nós temos as imagens também do rapaz triste, do rapaz olhando para cima, sonhando, talvez com a lua, o que fosse, né? Detalhe do cavaquinho pintado, bem sintético, não tem corda, não tem nada. Você vê que ele faz uma coisa sintética, ele busca a síntese. E alguns detalhes, como esse detalhe da transparência e do saronga aqui preso por um fiozinho, né? Claro que isso aí também é um detalhe, mas que chama atenção. Outro detalhe cromático, a cor. Essa moça aqui ela é mais avermelhada, tem os seios mais claros. Essa outra aqui, ela é uma negra de uma tonalidade mais amarronzada, escura, né? Isso tudo parece que não, mas faz diferença, tá? A que está na frente você vê que é a mais clara, a que está atrás é a mais escura. Ah, ele era racista por isso? Não, não é que ele fosse racista. Estou só colocando esses dados, tá? Mais nada. Não estou dizendo absolutamente que ele era racista, muito pelo contrário. Inclusive, ele pintava as manifestações de um povo que estava na favela. Mas alguns detalhes, olha que detalhes bonitos, né? Essa luminosidade misteriosa, né? No chão, né? Esses detalhes do sapatinho dela, coisa linda, né? Realmente muito bonito, muito poético, muito lírico. Ele essencialmente era uma pessoa de um lirismo estupendo. Você vê que ele não tinha essa preocupação de, olha só o pé, aqui tudo bem, você vê claramente que é um dedão, né? Mas aqui o dedão está disfarçado, está meio misturado com os dedos, não está. O foco dele não era a anatomia precisa, não era o conjunto, era a composição. Inclusive, você pode perceber que essa manga aqui, desse rapaz aqui, ela é nada mais, nada menos do que ela é quase que um cilindro, né? É muito geometrizado, né? Você pode perceber aqui que, né, os dedos são geometrizados, né? Mas ele consegue, com a pincelada, com a sutil pincelada, com a maneira de sombrear, ele consegue uma sensualidade em toda a tela. Olha só o rosto desse rapaz. É de uma beleza, assim, ao mesmo tempo, é belo e é singelo. Olha esse volume aqui que ele cria aqui no pescoço, né? São pequenos detalhes, né? Aqui já é em 1930, aquele ali era 1925, tá? Agora nós vamos para 1930. 5 moças de Guaratinguetá. Ele se embrenhando no universo feminino, com toques de associação com o cubismo, sem dúvida alguma, com o expressionismo também, né? A liberdade formal absoluta e, em resumo, sendo um modernista. Vamos pensar nessa composição aqui, como ele faz esse grupo aqui, esse triângulo aqui, né? Basicamente um triângulo aqui, coloca essa outra moça aqui coberta pelo chapéu, e essa aqui sonhadora, lá atrás, sonhando, emoldurada por uma porta, enfim, tem umas construções lá atrás, uma passagem. Aqui uns detalhes também de uma mureta de tijolos, né?
Os elementos também que, enfim, é uma sombrinha, uma coisa assim. Vamos ver os detalhes. Olha aqui, ó. Bonito esse filme. Uma sutileza, né? Você vê que ficam meio aparentes até as pinceladas que ele dá, são levemente aparentes. Não, ele não se preocupa em, vamos fazer perfeito. Não, não é que não seja perfeito, não falei nesse sentido. Ele não se preocupa em fazer invisível, né? Em alguns momentos, sim, você vê que quase não se vê aqui o detalhe da pincelada, mas em outros momentos não tem o menor problema. É claro que, tecnicamente, fazer, para quem pinta e sabe, que fazer a parte interna desse recorte aqui é mais difícil. Ele não deve ter feito esse fundo primeiro para depois pintar a moça. Ele pintou a moça e depois ele veio cobrindo em torno dela. Isso torna mais complexa essa tarefa de fazer essa passagem do claro, que aqui é uma luz aqui atrás, né, para o escuro. Da mesma forma aqui, você pode perceber que ele faz uma... Mas isso não interfere na composição e na solução, certo? Detalhes também. Você vê que elas não são... A meta dele não é criar padrões de beleza usuais. A beleza dele é estética, é puramente estética. A sensualidade dele é estética. Ele não está querendo fazer tipos que vão para a capa de uma revista. Não. É uma beleza que vai muito além desse padrão aí. É uma beleza feminina. Seios grandes, seios pequenos, enfim, detalhes como flores, a golinha, né? Aqui atrás também são mulheres, é claro, ele pinta mulheres. Olha aqui o detalhe da parede. Mesma coisa também, olha, como contornar isso aqui com a tinta, né? É uma solução que às vezes ele assume isso, tá? Ele assume que o contorno é rabiscado mesmo. E é uma sombrinha de fato, ó. Mas você vê, é uma sombrinha bem sintética e tosca, eu diria. Eu falar tosca é um pouco até meio, acho que retiro. Eu vou editar isso aí. Mas ela é muito simples, né? Mas como tudo, na verdade, o que importa é o conjunto, né, do que a gente está vendo. Olha aqui o contorno desse seio, você vê que tem uma linha vermelha, onde ele marcou a mesma cor que essa aqui da saia e da blusa, aqui nesse detalhe da blusa, da mesma cor. Né? Esse vermelho está presente em vários lugares, ele deve ter feito uma massa um desenho antes com vermelho, veio por cima com óleo e veio cobrindo com a tom da pele e fez os degradês. Você vê que essa cor aqui, o matiz dela tem menos amarelo do que aqui, ou seja, o antebraço dela tá com menos. Ele fez uma cor mais avermelhada e usou como sombra. Fez o degradê e fez a passagem. Muito bem feita, tá ok. Mas você vê que aqui essa sombra não existe. Poderia existir essa sombra aqui. Mas ele não se preocupa com isso. Aqui também. Ele usou a mesma cor para fazer a sombra aqui desse lado. Aqui a gente tem a assinatura do Di Cavalcanti. E aí nós temos o nosso artista, enfim, finalizando aí a nossa apresentação. Eu espero que tenham curtido alguma pergunta, alguma dúvida. Gildemar ainda está aí, Nancy, Fernando, não sei se ele está ainda aí mais. É isso, né? Essa é a história desse grande artista Di Cavalcanti, essa vida maravilhosa, morreu na... eu tenho a surpresa que eu fiquei de mostrar para vocês. Então, isso é importante. Só um momento que eu vou fazer aqui, peraí. Um momento, por favor. Bom, como alguns de vocês sabem, eu tenho um mestre que já faleceu há um ano atrás, mas ele foi um grande mestre, né? Além de
principalmente, né? Um grande professor, e era um grande artista, o Urian. E ele tem uma história. Teve uma série de entrevistas que eu o entrevistei há coisa de, acho que uns 4 anos, 3, 4 anos, vamos fazer 4 anos, eu acho. E eu fiz uma série de perguntas, tipo queima-roupa, para ele falar na hora e registrar. Eu queria muito registrar o Urian, por ser meu mestre, por ser o cara que me ensinou tudo de arte. Tudo isso que eu estou falando para vocês aí, claro que tem o meu trabalho de pesquisa, de busca, e desde sempre que eu faço isso, desde que eu entrei, pisei na universidade, eu comecei a pesquisar. Mas esse meu convívio com o Urian me permitiu certas aprimoramento, um pouco, algum aprimoramento com relação à parte de história, de técnica, de cultura, principalmente. E o Urian era uma pessoa muito dedicada ao ensino e à arte. Eu vou passar para vocês esse vídeo onde eu pedi para ele falar sobre a história dele com o Di Cavalcanti. O Urian, ele teve um episódio que ele teve com o Di Cavalcanti. Vou mostrar para vocês. Só regular aqui direitinho. Vou conhecer o Urian finalmente. Talvez já tenham visto. Vamos lá. Urian, uma vez você teve uma situação em que você teve um contato com o Di Cavalcanti e pediu um quadro dele emprestado para uma exposição. Como é que foi isso? Eu tive alguns. Não, tudo bem, eu vou contar exatamente que evento, porque eu era um grande agitador. Por exemplo, nós criamos na escola, em 67, o Ciclo de Estudos da Arte Brasileira. Simplesmente, nós conseguimos colocar no salão do diretório acadêmico a arte brasileira do final do século XIX até aquele ano, 1967. O episódio com o Di, eu não sei se eu era da diretoria da Associação Internacional de Artistas Plásticos, do Rio de Janeiro. Eu não sei se foi no ciclo de estudos ou se foi numa exposição da IAP. Eu fui à casa do Di, liguei para ele, ele me recebeu e tal. Aí eu era diretor acadêmico, foi no ciclo. E eu fui pegar um quadro dele para levar para a exposição lá no diretório acadêmico. Aí tudo bem, conversou muito. Aí quem de repente chega para almoçar, Dona Amélia e Sérgio Buarque de Holanda, papai, eu sei que ele tinha, eu não quis almoçar, eu fiquei muito, era muita coisa ali, aí eu tinha que resolver muitas coisas no diretório acadêmico. Aí ele simplesmente tirou um quadro da parede para eu levar e me deu. Eu falei, eu vou assinar aqui um documento do diretório, ficando responsável por esse seu quadro, até porque era um quadro que tinha um valor absurdo. Né? Ele disse, Urian, se eu não confiasse em você, esse quadro não sairia daqui com papel nenhum. Ele era fantástico. Ele era fantástico. Aí eu lembro que eu voltei, ele queria ver o meu trabalho, aí eu tinha um slides, um projetor de slide daquele bem primário,
Aí eu levei uma noite lá para casa dele e coincidia, isso é muito depois, né? Com os 50 anos da semana de 22. Aí ele viu o meu trabalho e tal, associou a uma artista que eu acho que era argentina, que ele conheceu em Paris e tal, era amiga dele. Conversamos muito, ele falou do meu trabalho e tal, mas acontece que ele estava chateado por com as comemorações de 50 anos da semana. Eu só lembro ele dizendo para mim assim: esses caras querem me matar, que 50 anos, pô. Um beijo de. Ele era a seguinte pessoa: quando os jornalistas do Pasquim foram presos, vários intelectuais sustentaram por seus artigos do Pasquim, entre eles, de Cavalcante. A bênção de. Ele era pequenininho, ele era fantástico. Eu adorava ele. Ele pô, que vocês jovens dominam essas maquininhas, né, que era projetor absolutamente primário. Eu jamais mexeria nisso. Por exemplo, hoje a minha relação com o computador é exatamente essa. Apesar de eu ter sido da segunda equipe bancária de computação do Rio de Janeiro. Um beijo, Di. Eu estou pior que você naquele tempo. Ele era fantástico, cara. Orian,